Bom, então aqui foi desenvolvido um Lazy Data Model, tá? Vamos analisar então o código-fonte desta classe. Essa classe está aqui no pacote com.t2tirp.controller. Como nós vimos, essa classe está sendo definida aqui no Abstract Controller, ok? Então nós temos aqui um objeto aqui Data Model da classe T2TI Lazy Data Model, ok? Essa classe também está utilizando aqui de generics, certo? Onde nós temos aqui primeiramente definido um objeto, no caso o DAO, o interface DAO, e um objeto class, ok? Essa classe ela herda de Lazy Data Model, tá? Essa classe Lazy Data Model é lá do Prime Faces, ok? Então ela faz parte aí do framework Prime Faces, ok? Então para que nós possamos utilizar o Lazy Loading lá dos Data Tables do Prime Faces, é necessário implementar então esse aqui, no caso implementar essa classe Lazy Data Model, ok? Bom, então nós sobrescrevemos aqui alguns métodos dessa classe Lazy Data Model, tá? No caso, o método getRowData. Esse método ele vai ser responsável por buscar os dados de uma determinada linha, ok? Então, por exemplo, quando o usuário selecionar uma linha num data table, selecionar um registro num data table e quiser, no caso, visualizar os dados no caso, visualizar os detalhes desse registro. Então, quando ele tentar visualizar os detalhes desse registro, ele vai chamar aqui o método getRowData para buscar os dados daquela linha, ok? Então, nós vamos chamar aqui o método getBeanJoinFetch, ok? No caso, ele vai buscar os dados do objeto através aqui do rowKey, tá? No caso, esse rowKey vai representar o ID do objeto, tá? E passando aqui como parâmetro também a classe desse objeto, através aqui do método getClass, ok? Esse método getClass, ele está definido logo aqui abaixo, ó. No caso, ele vai retornar aqui, então, o objeto class, tá? E o mesmo está sendo definido aqui no Abstract Controller, tá? E no caso aqui, ó, o setClass, ele vai chamar aqui também o método getClass, tá? E no caso quem está implementando de fato esse método, no caso, é aqui os controllers que vão herdar do Abstract Controller. Tá? Então nós temos aqui o método getClass, nesse caso aqui ele está retornando o class almoxarifado, ok? Bom, então o método getRowData vai buscar os dados, né, vai buscar um único registro no banco de dados através desses parâmetros. Nós temos aqui a definição do método getRowKey, que no caso vai buscar o ID do objeto. Tá? Então, para isso, nós vamos utilizar aqui o reflection. Tá? Então, como todos os nossos objetos que estão sendo utilizados ali pelos data table, nós temos então o atributo ID. Então, nós temos aqui o método getID. Então, nós vamos invocar esse método ID e passar aqui para o retorno desse método. Ok? Então, nós vamos retornar aqui o ID desse objeto. Temos aqui o método load, tá? Que recebe estes parâmetros aqui. No caso, nós também estamos sobrescrevendo esse método load aqui da classe Lazy Data Model. Aí então aqui no caso nós chamamos então o método getBeans, tá? Então esse método load ele vai trazer os registros que serão mostrados no data table. Então nós vamos ter aqui uma arraylist, né, representando os beans. Então nós temos aqui o método getBeans lá da interface DAO, tá? Então vou passar aqui como parâmetro o getClass, o first, né, no caso o parâmetro passado aqui nesse método, o page size, o sort field, o sort order e também os filtros, ok? Eu tenho que definir aqui também o total de registros, tá? No caso, eu preciso definir aqui o total de registros que esse objeto vai ter, no caso que essa lista
de bins vai ter, né? No caso, sem os filtros, tá? No caso, sem esses filtros aqui, eu preciso saber quantos registros tem. Na verdade, não é sem os filtros, tá? É com os filtros, só que sem a paginação aqui, ok? Então, como todos os data tables estão com paginação, então eu preciso saber a quantidade de registros totais, a quantidade totais de registros, para que o data table consiga fazer a paginação corretamente, ok? Então, aqui eu busco o total de registro, passando somente os filtros como parâmetro, ok? Logo depois eu defino aqui esse atributo setRowCount, tá? Como o valor que foi buscado aqui desse método getTotal de registros, ok? Logo depois retorno esses bins que foram buscados aqui de acordo com os parâmetros informados, tá? Caso ocorra algum erro, será então aí impressa o stack trace desse erro, ok? Bom, logo depois aqui nós temos os métodos get e set dos objetos que foram definidos aqui logo acima, ok? Então essa é a implementação então aqui do Lazy Data Model utilizado aí pelos data tables do Prime Faces.